A paz do Senhor, meus queridos irmãos, portal de transparência da IADPE Presbítero Giovanni Cardoso. Meus irmãos, quando a gente vem dizendo, não é, que a presidência da nossa igreja, juntamente com alguns dos seus vassalos, não é, estão trabalhando contra a igreja, contra Deus e a favor do inferno, fazendo o trabalho do adversário das nossas almas, nós não estamos exagerando, irmãos, não é? No afã, no desespero de querer perseguir outras igrejas, de querer demarcar território como se fosse animais na selva, não é? Que matam a todos para demarcar território. Essa presidência, juntamente com os seus vassalos, pratica toda sorte de iniquidade, a ponto, irmãos, de mudar nome de conjuntos. Não é? Vamos dar um exemplo, irmãos, do que aconteceu na cidade de Goiânia. Eu fiz uma publicação no meu Facebook e um irmão de Goiânia fez uma colocação, não é? Falando sobre o que fez o Joabe Fortunato, não é? O exímio bajulador, não é? E servidor de Ailton, não da igreja, opressor de ovelhas. Ao chegar recentemente em Goiânia, não é? Ele disse que quem manda na igreja é ele e quem toma determinação é ele. Esses homens estão doentes, irmãos. Eles chegam nas cidades, não conhecem ninguém, eles não consideram as famílias, não consideram os crentes que cresceram, viveram ali. E o Ailton José Alves e o Joab Fortunato desesperados porque o povo está saindo em massa da IADPE e indo para outras igrejas co-irmãs, eles aprontam toda sorte de iniquidade, dizendo que quem manda é eles. Então Joabe chegou lá e mudou o nome, irmão, de um conjunto, não é? Chamado Seara em Fogo. Um conjunto de 30 anos de idade. E o triste, irmãos, é que um presbítero, um obreiro, nem os irmãos da cidade de Goiânia são capazes de se levantar contra uma imoralidade dessa, uma idiotice dessa, irmão, porque isso não tem outra palavra. A imoralidade, a idiotice, é falta de respeito, é perversão, é tudo quanto não presta, não é? Irmãos, os líderes da igreja têm que entender que tem decisões que eles precisam tomar em comum acordo com a igreja. Mas, irmãos, o que a gente tem recebido sobre o Joabe Fortunato, irmão, é coisa impressionante. Que a gente não pode falar aqui porque vai escandalizar demais a igreja. Mas veja só, irmãos, um relato, um histórico de quem é Joabe Fortunato, que um irmão de Recife nos enviou, não é? Pastor Joabe Fortunato, um homem que não considerou as suas origens. Trabalhei com o Joabe Fortunato durante vários anos na tesouraria. Ele é o terceiro tesoureiro da IADPE. Esse camarada é um obreiro de caráter débil. Joabe Fortunato é um dos dirigentes da IADPE, um dos diretores da IADPE, ocupando o cargo de terceiro tesoureiro por conveniência do seu presidente, pois Joabe se alinha muito bem aos graves desvios de conduta do presidente da IADPE. Foi criado na cidade de Vitória de Santo Antão, sendo consagrado ao diaconato e ao presbitério pelo saudoso pastor Pedro Lins, pai do pastor Jonatas Lins. Quando pastoreava a cidade de Vitória, o pastor Pedro Lins indicou Joabe Fortunato para trabalhar na tesouraria do Templo Central, pois na época o então presbítero Joabe havia sido demitido do Banco Bradesco e estava desempregado. O pastor Pedro Lins foi o pai espiritual para o hoje pastor Joabe, e se não fosse a sua indicação ministerial, Joabe Fortunato não estaria na diretoria da igreja. E o terrível de tudo é que o Joabe Fortunato hoje está, não é, praticando toda sorte de iniquidade em Goiânia, exatamente contra o filho do pastor Pedro Lins, que é o pastor Jonatas Lins, que está lá naquela cidade com a sua igreja. Continua o relato. Antes de ser o terceiro tesoureiro da IADPE, Joab Fortunato assessorou muito tempo o gestor Luiz Mário, conhecido como a pitonisa de Endó, o pitbull, o cão de briga de Ailton José Alves. Na tesouraria de tanto bajular o Luiz Mário, o Joab Fortunato foi colocado para ser o terceiro tesoureiro. Joab Fortunato fazia tudo o que Luiz Mário mandava. Ele é um exímio bajulador e foi na tesouraria que Joab desaprendeu tudo o que o pastor Pedro Lins havia ensinado a ele. Joab Fortunato tornou-se um homem perseguidor de obreiros e, por se adequar à linhagem do presidente Ailton José Alves e de Luiz Mário, Joab Fortunato logo foi consagrado ao pastorato. Joab Fortunato ainda coordenou em Recife as áreas 47, Torre 23 e Putinga, sempre regendo a igreja com mão de ferro. Hoje, Joab Fortunato tornou-se um homem reconhecível ao ponto de trair o seu pai espiritual, o saudoso pastor Pedro Lins, pois sem nenhuma consideração e com toda arrogância, muda o nome de um órgão de louvor histórico da cidade de Goiânia, na qual o pastor Pedro Lins pastoreou durante 10 anos, e na sua gestão foi ele, o pastor Pedro Lins, que deu o nome ao órgão Seara em Fogo.
a este conjunto. Não podemos chamar um homem desse de outra coisa senão de traidor. Joab Fortunato está oprimindo a igreja de Goiânia e os crentes de Goiânia. Não pode permitir que um obreiro desviado como este continue à frente da igreja de Goiânia. Atenção, irmãos de Goiânia. Joab Fortunato é um pastor que está em Goiânia não para servir a Deus e a igreja, mas para servir ao desviado Ailton José Alves. Fecha aspas. E aí, irmãos, a gente quer perguntar, nós queremos perguntar, a igreja quer perguntar, senhor Ailton José Alves, senhor Joab Fortunato, será que os senhores também vão proibir a igreja de cantar o hino 115 da harpa cristã, que diz assim: trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor? Será? Porque a loucura dos senhores não tem limites, né? Será que os senhores também vão proibir, não é, o texto bíblico que está em Lucas 10:2 e também nos outros evangelhos? Palavras de Jesus diz assim: disse-lhe, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Será, senhor Ailton José Alves, Joab Fortunato e demais vassalos, que os senhores irão proibir? Irmãos, nós não podemos nos calar. Sei que tem muita gente que não gosta, mas a gente não pode se calar, irmão. Nós não podemos ficar inertes diante de uma tirania, de homens totalmente desviados que querem calar a igreja de pregar o evangelho, querem tirar palavras da Bíblia, da harpa cristã, dos conjuntos, desrespeitando a igreja, passando por cima de tudo. Onde é que está aquele estudo que vocês cansam de transmitir para a igreja? Cuidado para não tirarem os marcos antigos. Quais são os marcos antigos, senhor Ailton José Alves? É a tirania que o senhor implantou dentro da igreja, que o senhor não quer que seja retirado? Porque todos os marcos antigos, dos antigos, o senhor está tirando com a sua tirania e com a sua loucura, juntamente com os seus vassalos. Fica aí, irmão, para a reflexão da igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.